bom ter você aqui no Entre Telas, no canal da Academia da Palestra. Maria José da Costa Oliveira, Daniela Kais e eu, especialistas em comunicação, trazemos toda semana um tema novo deste universo do comunicar. E é muito bom ter você, por isso, deixa seu like, comente, se inscreva, vem com a gente. No programa de hoje, nós vamos continuar a falar de comunicação virtual, um tema que nós falamos no episódio passado. Nós falamos dos desafios que este novo modo de comunicar nos trouxe. E hoje nós vamos trazer os benefícios desta nova forma de se comunicar. Eu inicio perguntando para a Dani. Dani, eu acho, e não sei se você concorda, que as pessoas começaram a se preocupar um pouquinho mais com a estética, com a postura, o jeito de falar. Você tem acompanhado isso também? Com certeza, Mariana. As pessoas agora, né, têm até um movimento curioso que, como elas estão se vendo na tela, elas acabam se ouvindo melhor, procurando se ajeitar, modificam a postura, querem falar de um jeito que o outro escute bem, articulam mais. Então, eu sinto que sim, que as pessoas têm se preocupado, e é desse movimento, né, de se olhar e ouvir o outro, que surge a autocrítica, e pela autocrítica o aprimoramento. Então, tem sido muito interessante, muito positivo acompanhar tudo isso, entendendo que nós estamos reeditando o conceito de presença. Porque nesse momento, quando eu estou de frente para o computador ou para o celular, eu tenho que estar atento, com foco, buscando uma comunicação mais assertiva e também muito criativa, né? Para que a gente consiga dar conta de todas essas possibilidades que estão surgindo. Então, tenho um olhar muito otimista com relação a esse momento. E eu imagino que a Zezé também, com tanto tempo de experiência nessa área, que possa nos trazer esse olhar dela, se realmente é isso, se essa comunicação está mais produtiva, mais eficaz, com busca por excelência. Com certeza, né? Como nós mencionamos até no último programa, né, que falava dos desafios, tudo tem o seu lado positivo, né, e também as oportunidades que a gente encontra, né, e como também o lado talvez negativo, as ameaças que surgem aí no decorrer do processo. Mas nós temos que reconhecer que há aí um universo de possibilidades que estão se abrindo. Por exemplo, a gente começa, até por relatos que eu tenho escutado, ou às vezes até por oportunidades que a gente também participa, percebido que, por exemplo, reuniões de trabalho, elas têm tido uma objetividade maior se comparadas às reuniões presenciais, porque são poucos os gestores ou quem lidera a equipe que consegue fazer reunião mais enxuta, mais objetiva, quando é presencial. E às vezes as pessoas acabam perdendo muito tempo, a produtividade cai por conta disso e não se dá conta dessa realidade. Então, quando a gente vê que há um ganho no sentido de redução de tempo em reuniões, elas acontecem porque elas são necessárias, mas ao mesmo tempo elas são mais objetivas, vejo isso como um aspecto bastante positivo. Fora isso, em muitas situações presenciais, às vezes as pessoas elas conseguem até ficar neutralizadas, né, no processo. Quando a gente está falando de reunião remota, de encontros, né, virtuais, a possibilidade de manifestação, mesmo que não seja por meio de vídeo, mas escrevendo, enviando uma solicitação, dando uma sugestão, essa possibilidade de participação parece que ela acaba acontecendo de uma maneira mais natural, né? Entendo também que essa integração entre diferentes setores, no caso de uma empresa, entre diferentes áreas, essa integração tão necessária, ela é facilitada quando a gente está tratando de uma comunicação virtual,
né? Ela dá essa possibilidade. E eu acho que uma outra questão importantíssima, né, que é uma grande vantagem, é a vantagem do compartilhamento, né? O quanto as pessoas têm a possibilidade de compartilhar. Hoje eu não falo mais só com uma pessoa, eu consigo trazer experiências de outras pessoas e levo a minha experiência para outros. E isso a gente pode ver tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente social e mesmo na educação. Eu acho que a gente tem um ganho e precisamos reconhecer isso, ainda que no caso da educação, eu que tenho uma experiência de mais de 30 anos de sala de aula, tenho que admitir que muitas vezes, né, nós tínhamos até um preconceito em relação ao ensino à distância. Eu tive já algumas experiências de ensino à distância, mas hoje, queira ou não, nós entramos nessa, vamos dizer assim, nova fase que mostra as dificuldades, né? A gente, evidentemente, não vamos substituir aqui, quando a gente está falando de ensino fundamental, de ensino médio, em que a socialização é tão necessária, né? A presença, o olho no olho é tão importante, mas a gente tem que admitir também que essa possibilidade à distância, ela está dando chance, inclusive, para aqueles que não têm essa condição de estar fisicamente num determinado local. E a gente tem que se aproveitar, não adianta também ficar lá, olha, eu não gosto, não é por aí. Às vezes a gente até nega a vantagem porque a gente não conhece. Aquilo que a gente não conhece, geralmente, é tido como algo que não é compatível com as demandas, as necessidades. E nada como a gente conhecer para ir opinar de forma mais bem fundamentada. Com certeza. Pensando nisso, agora vou perguntar para a Mari, né, Mari, como é que você vê, né, também essa questão do desenvolvimento, dessa oportunidade que está se criando, da gente também fazer uma autocrítica da nossa comunicação, né? Como é que você vê essa questão? Eu encaro e vejo positivamente, totalmente essa questão da oportunidade de uma autocrítica, né, da crítica construtiva, de uma avaliação, porque nós passamos a observar questões, como vocês já comentaram, antes desapercebidas, ou que antes não tinha a importância que agora uma câmera, um computador passa a ter na vida da gente. Por exemplo, vícios de linguagem, né? A gente começa a observar, a gente começa a se ouvir mais. O modo de falar, o volume, né? Eu falo alto, descendência italiana, então a gente começa a se observar. E nós três estamos nessa caminhada, né, meninas? Exatamente. Com Entre Telas. Então a gente se observa, não gosta disso, tenta se vigiar, tenta melhorar. E permitir a gravação, muitas vezes, das aulas, os professores, né, os psicólogos, quando, né, tem a permissão, né, dos pacientes, os médicos, enfim, eles começam a ouvir melhor a eles mesmos. Uma oportunidade que poucos têm, né? O professor começa a avaliar o conteúdo, de que forma ele passa, de que forma é recebido, e ele começa a melhorar, a perceber e a querer compartilhar neste novo comunicar de uma forma melhor, mais direta, mais eficaz, mais produtiva. Então, eu acho que uma grande oportunidade que a questão online, a comunicação virtual nos traz, de uma autocrítica para melhor, né? Não só, não quero isso, não falo assim, olha como eu sou. Poxa, então vou melhorar, né? Vou atrás, vou pegar o que é bom, continuar. E o que não tá legal, vou melhorar, vou aprimorar. E eu acho que a questão é essa mesmo, o aprimoramento da comunicação. Então, a partir do momento que eu percebo como eu falo, como eu escuto e como eu me expresso, eu acho que faz toda a diferença em qualquer profissão, em qualquer atividade, não é mesmo? Com certeza. Sem dúvida. E aí eu trago para vocês hoje 2, não 3, hein?
2 oportunidades que a comunicação virtual trouxe para as pessoas, para vocês. Daniela. Bom, Mari, eu acho que a grande oportunidade que a gente tem agora é abrir a mente e entender que existe outros modos de trabalho, outras formas, inclusive, de nos posicionarmos diante dos desafios, né? Então, é uma excelente oportunidade para perceber que alguma coisa que nós não fazíamos antes, que tínhamos resistência em fazer, que a comunicação online para algumas profissões era quase que um tabu, né? Na medicina, na psicologia, na fonoaudiologia, que é a minha área, também vendas, própria escola de educação, de ensino fundamental e médio. Então, tudo isso tem tido a oportunidade de ser reformulado, de ser revisto, e entender que nesse momento em que parece que nós estamos distantes, de fato estamos, né, isolados, mas existe uma oportunidade de aproximação, em que as coisas podem ser feitas de um jeito diferente e podem trazer resultados, às vezes, melhores, porque nós conseguimos otimizar o tempo, otimizar as nossas expertises, fazer disso um meio muito mais rápido de alcançar o nosso interlocutor, né? Eu consigo falar com mais gente durante um dia do que eu conseguiria antes se eu tivesse que me deslocar de um lugar para o outro. Então, eu acho que são muitas as oportunidades e nós temos que realmente voltar o nosso olhar para aquilo que é novo com bons olhos, né? Eu acho que é por aí. E você, Zé? São tantas, né? Ela limitou a 2, mas eu acho que essa questão do aprimoramento da comunicação, eu acho que realmente nós estamos hoje diante desse desafio de aprimorar a nossa comunicação. E até no programa anterior, a Mariana chegou a mencionar que nós, eu, a Dani, a Mari, por sermos especialistas na área de comunicação, talvez a gente não tenha tanta dificuldade de lidar, inclusive, com a câmera, como outros profissionais, mas eu diria que isso é fruto de aprendizado, é fruto de experiência, e não necessariamente a gente também está sempre confortável diante das câmeras, né? Nós também temos as nossas dificuldades, e às vezes eu me vejo até... Por exemplo, a minha filhada que tem 11 anos, ela, às vezes, essa dificuldade, ela tem até mais facilidade de estar diante das câmeras do que eu, porque na época a gente nem cogitava isso. Mas presencialmente eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu imagino se naquele período eu tivesse que estar diante do desafio que muitos estão enfrentando hoje. Mas foi de desafio em desafio, foi de tentar superar esse medo, né, da comunicação, de se expor, de falar em público, que a gente vai se desenvolvendo. Foi assim que eu me desenvolvi, foi assim que eu fui me desafiando no dia a dia. Encarar, então, né, Zé? A questão é... E o desafio, ele é uma mola propulsora para a gente caminhar para frente, né? Eu sempre vi dessa forma. E hoje a gente está diante dessa oportunidade. Ao invés da gente fugir dessa possibilidade, que tal a gente falar, vou aproveitar, eu estou com medo, é difícil, vamos errar. Todos nós erramos. Não adianta, pode ser o profissional de comunicação mais tarimbado do pedaço, que muitas vezes falha. Mas entre falhar e deixar de fazer, vamos fazer. Ainda que falhando. Aquele poema do Fernando Sabino, que diz assim, fazer do medo uma ponte, do susto uma escada e do passo de dança. Eu não lembro exatamente qual é Eu gravei, tem isso mesmo. Mas não é? A gente tentar fazer desses desafios a nossa passarela, né? O nosso transcorrer, a nossa trilha. E eu vejo também que temos uma outra oportunidade, né, diante de tudo isso.
uma oportunidade de desenvolver mais ainda o sentido de solidariedade. Porque hoje essa possibilidade de compartilhamento, essa possibilidade de troca, vendo as dificuldades que o outro está passando, as nossas dificuldades também sendo compartilhadas, eu vejo que a gente está diante de um baita de desafio, de tentar aprender mais como ser humano, a deixar de ver só aqueles erros pontuais e a extrair a essência de tudo isso. Né? E a extrair realmente aquilo que nos move, que nos reúne, que nos permite caminhar para frente. A gente está vivendo numa situação hoje que é para dar uma chacoalhada nesse sentido. E aí, quando a gente tem a possibilidade, imaginem, só imaginem, né? Nós vivendo esse momento todo de isolamento, de pandemia e tudo mais, sem a possibilidade dessa interação que se dá virtualmente. Imaginem isso. Então, a gente tem aí realmente algo que nos desafia, há medo, há problemas, há invasão de privacidade, mas há também muitos ganhos, né? Há muitos aspectos que a gente precisa aprender a valorizar e dizer, vamos aprender com tudo isso, vamos caminhar para frente. Exatamente. Muito bem, muito obrigada, Dani e a Zezé. E eu, como duas oportunidades, eu vi esse momento como uma grande maneira de estar próxima das pessoas que a gente não vê há muito tempo, que fazem parte do nosso rol de amigos, de familiares, e que a gente não tem a prática de ligar, de saber como que tá, a gente só curte lá, às vezes no Instagram, mas a gente não tem essa oportunidade de estar mais perto. Então eu retomei contato com pessoas que ao longo da minha vida fizeram parte, participaram, então é uma oportunidade de estar mais próxima dessas pessoas tão importantes e aproximar outras também. Então eu vejo como uma grande oportunidade de conexão, de restabelecer conexões. E a segunda oportunidade, é claro, é estar produzindo o Entre Telas, é estar produzindo conteúdo online, estar com essas duas feras, Daniela Kais e Maria José da Costa Oliveira, na qual me orgulho muito, porque tenho uma enorme admiração por elas, e com certeza, né, meninas, estes meses de desafios, de angústias, de incertezas, nos aproximou e possibilitou a gente estar podendo produzir este programa com conteúdo, falando dessas nossas angústias, por que não? Trazendo dicas também e trazendo o universo do comunicar, que é o que nos move, que é o que nos faz acordar todo dia, não é mesmo? É isso aí, uma grande honra estar com vocês também. Com certeza. Também muito feliz, né, e honrada por estarmos juntos. É isso aí, gente. Tem aquele ditado, né? Se você tem 2 limões, exatamente, faz uma limonada. Põe um gelinho, um pouquinho de açúcar ali e o negócio fica bom. E é isso que a gente tem feito mesmo, né? Transformando limão em limonada. Exatamente. E tá boa, hein, gente? Com certeza, tá ótima. E essa oportunidade de conexão, como eu disse, de reconexão e de aproximar as pessoas tem sido essencial. Que nós não percamos depois, né, gente? Que a gente continue aí com esse novo olhar para a comunicação, para a solidariedade, para o outro. Eu agradeço mais uma vez vocês e lembro que semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no canal da Academia da Palestra. Se inscreva, compartilhe, deixa seu comentário, interaja com a gente. Vamos juntos nessa jornada aí de 2020. Até semana que vem. Tchau, tchau.